Oi, eu sou a Ana Lu. Seja bem-vindo ao meu canal onde a gente fala sobre vida acadêmica, sobre leituras e sobre surtos entre essas duas vidas. Então, pega seu cafezinho e bora lá. Eu tô com chá, mas pega uma coisinha pra gente tomar. Que hoje a gente vai começar o primeiro diário de TCC. Eu quero começar esse diário de TCC com um desabafo. Acaba que o canal ele também é um espaço que eu encontrei confortável de compartilhar essa parte que não tá nas outras redes sociais. E, enfim. Finalmente, chegou, acho que o que eu mais tava desejando na faculdade inteira, que era o TCC. E é isso. Não tem muito o que falar. Por isso eu tenho tido, sei lá, um pouco de crise existencial, assim. De ter chegado, sei lá, no 6º período do curso. Amanhã, hoje são que 10h30 da noite. Amanhã eu vou gravar a segunda parte do vídeo. Que aí eu falo toda a coisa técnica, bonitinha. Mas eu preciso começar com esse desabafo. Porque eu acho que eu passei o curso inteiro esperando o TCC. E quando chegou o TCC... É isso, não tem muito o que fazer, né? Não sei, é como se eu tivesse criado uma expectativa gigantesca pra uma coisa. E aí quando eu cheguei, é só mais um texto que eu vou fazer. Claro que ele que vai estar como, tipo, minha conclusão do curso. Mas não é a coisa mais incrível que eu vou escrever na minha vida. E talvez seja uma das menos incríveis em escrito, enfim. E isso tem me causado muito... Sei lá, não é nem pânico, mas eu acho que a gente passa isso em todos os cursos. O meu caso é um artigo, mas eu sei que uma galera tem monografia, enfim, vários tipos de texto. Mas, de qualquer forma, a gente passa muito tempo esperando o TCC e aí quando chega, você faz e acabou, não tem... É muito sofrido, assim, o nosso psicológico, porque muitas vezes... Você faz e é isso, não tem muito mistério. Eu não sei como são outros cursos, mas os cursos de humanas é a tua pesquisa teórica, é o que eu posso dizer, né, pelo nome da minha área. E aí você lê os textos e eu acho que a gente se coloca uma pressão, eu digo isso por mim, muito grande, de, tipo, fazer o texto mais incrível do mundo. E não vai ser, sabe, talvez só tua banca leia o teu texto e tá tudo bem. O foco do TCC não é ser a tua obra magna, né? Acho que assim que fala, que é a tua obra mais sensacional que você vai fazer em toda a tua vida. Mas aí chega num ponto que é o embate, assim, dessa coisa terapêutica que a gente tá tendo. Que é que também significa que o curso tá acabando. E aí agora, né? Agora você tá formado e aí bola pra frente. Mas eu tenho entrado num... Sei lá, gente. Eu passei... No 2º semestre eu já tava pensando em TCC. E não adiantou bulhufa, sabe? Me ajudou a entender que eu gostava de literatura. No máximo. Eu descobri no 2º semestre que eu podia estudar literatura. De resto, só foi ansiedade. E eu precisava muito compartilhar isso com vocês, porque eu acho que 90% das preocupações que a gente inventa, elas nem acontecem. E eu, como uma pessoa com ansiedade, posso dizer ainda mais que eu criei problemas relacionados a meu TCC, as minhas pesquisas, e não aconteceu nenhuma, sabe? Teve um período que eu achei que eu ia fazer meu TCC relacionado a paleografia. Aí eu tive um surto, porque eu achei que, assim, eu ia ter que fazer paleografia dos livros do Vaticano, sabe? Sendo que o que eu paleografei, sei lá, foi um documento de 16 páginas e eu ainda tive ajuda de outras pessoas. E aí, agora chegou, de fato, o momento que eu me inscrevi no TCC. Sei lá, foi muito forte, porque significa que eu tô chegando naquilo que eu sempre desejei. Mas e aí agora, sabe? Eu tenho alguns arrependimentos, assim, que eu tenho aprendido muito com algumas coisas que eu tenho lido, de, tipo, viva o momento, porque você sente falta dele. E eu sinto falta de algumas coisas, assim, que são, sei lá, básicas. E muitas vezes a gente acha que, eu digo muito por mim, sabe? Que eu queria ter a experiência de um professor que tá concursado há 20 anos. E é importante a gente entender isso de ambos os lados, sabe? Da relação. De que teu orientador é, no caso, pelo menos, pra ter ciência que você
tá, sei lá, no meu caso, eu tava no quarto semestre, acho que quando eu tive esse surto. Que você tá no quarto semestre, então você reage como uma pessoa que tá no quarto semestre, ou no quinto semestre, ou enfim, um mestrado, um doutorado. Os professores é pra terem noção disso. E o meu orientador sempre teve muito isso, e eu sou muito grata a ele. Eu sinto que, sei lá, eu evolui muito, assim, graças ao meu orientador. E eu queria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de ter um orientador que orienta. E isso soa muito besta, né? Mas eu acho que eu vejo muitos amigos meus que tinham orientadores no papel, mas não tinham orientador te orientando, né? Então eram pesquisas muito... A pessoa ia fazendo por ela mesma, ela descobrindo tudo sozinha. Passei por uma experiência assim. E... Enfim, eu não desejo isso pra ninguém. E agora o meu orientador que eu tô, da minha iniciação científica do meu TCC, ele me orienta. Ele é muito gente boa e ele já me falou isso outras vezes. Que é importante a gente ir entendendo isso, né? Muito começar esse diário de TCC com esse desabafo de... Sabe, gente, faça o mínimo, eu só preciso me informar. E eu queria, assim, 10 no TCC. Se eu tirar 10 no TCC, ok, sabe? Tá tudo bem se eu tirar 10, mas se eu também tirar 9.9, tá tudo bem se eu tirar 9.8. O que eu quero agora é me formar. É o pensamento que eu tenho tido, assim, nos últimos meses. Eu só quero me formar. Sim, é esse meu foco agora. E aproveitar esses momentos. Antes eu sinto que eu passava muito reto nas coisas, principalmente acho que no terceiro, quarto semestre. Eu fiz as coisas muito matadonas, assim, e eu me arrependo bastante de algumas coisas que eu não dei a dedicação que eu queria ter dado. Peguei algumas disciplinas maravilhosas, umas 2, 3, assim, meio que não eram obrigatórias, sabe? E eu desperdicei, então isso é uma coisa que me pega muito, mas agora, desde quando eu percebi isso, ela foi no quinto semestre, eu tenho mudado bastante e faz tanta diferença, gente, dar atenção que essas coisas merecem. Uma coisa que também me fez ter, sei lá, um choque muito forte foi quando eu vi uma postagem, eu acho que foi no TikTok, falando assim: você tá vivendo um momento que você sempre sonhou. E você tá lidando como se não fosse o teu sonho. E eu passei anos desejando estar na faculdade, porque aquilo era o meu sonho, sabe? E eu queria, meu Deus, porque a faculdade vai ser tudo que eu sonho, vai ser o momento mais incrível da minha vida e tal. E às vezes eu esqueço que eu tô vivendo isso, sabe? Ou quando eu entrei na minha iniciação científica que eu tô agora, eu ficava pensando, meu Deus, quando eu estiver lá, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Eu vou pesquisar tudo o que eu quiser. Eu vou ler 15 livros por dia da iniciação. Fiz, não fiz. E eu tô na metade da primeira disciplina do TCC. Como eu falei, amanhã eu explico melhor sobre isso. Mas eu sinto que agora que eu tô real dando valor na vida... E, gente, eu tenho só 20 anos ainda. Dá pra dar um crédito. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque a gente tem uma pressão muito forte sobre o TCC. Ai, juro. Desnecessário. Quem fica botando essa pressão de, nossa, TCC, vai ser assombrado. Não vai. Mas tem que fazer. Não precisa ser aquela coisa mais incrível do mundo, sabe? Mas tem que ser feito. Dê o seu melhor. Eu tô indo com muita calma com o meu TCC. Isso aqui realmente vai ser um diário, porque eu tô descobrindo muita coisa relacionada ao meu TCC. Antes eu queria fazer sobre um livro X. E aí agora eu tô me encontrando numa área muito diferente do que eu tava acostumada. E eu fico muito feliz de poder fazer um TCC numa coisa que eu gosto. Porque por muito tempo eu achei que eu ia fazer meu TCC, tipo... Tem que achar alguém que me aceite pro TCC, porque eu achei que ninguém ia me aceitar. E eu tenho que fazer um tema que eu não gostasse. E é muito bom a gente estar num tema que a gente gosta de trabalhar. Enfim, eu tô me encontrando muito no meu tema. Tenho lido bastante sobre essa questão de Moçambique, norte do sul, que tem a ver com a colonização deles, mas também do processo de descolonização, no processo de independência que eles tiveram. Muitas coisas, mas principalmente do papel da mulher nisso tudo, tanto na questão do matrimônio, tanto das questões culturais que envolvem isso, né? E aí eu tenho lido 2 principais livros da Paulina Chiziane, que é Unicat, que é uma história de poligamia, e o Balada de Amor ao Vento, que eu já li. Ai, esse livro, assim, sem palavras pra ele.
tenho palavras para as literaturas PALOPs. Se eu pudesse, um TCC seria sobre isso. Mas, como eu falei, a minha eu vou fazer certinho. Mas o meu TCC, se não me engano, é de 18 a 25 páginas, algo assim. Porque é um artigo. E aí tem toda uma questão diferente pro artigo. E aí eu preciso funilar pra poder fazer meu TCC. Eu tô pensando em seguir um pouco nessas questões de gênero, sabe? Eu tenho refletido muito sobre isso, porque chegou numa época que eu tenho que começar a pensar no mestrado. E não é mais questão de ansiedade, sabe? Igual eu tava também no segundo semestre, eu pensava no mestrado e no TCC. E enquanto eu tinha que, sei lá, tá pensando em fazer o segundo semestre. Mas agora começou a chegar mais perto daquilo que eu sempre falei. E aí você fica... É isso. Chegou, e eu faço o quê? Então, esse diário de TCC vai ser um pouco diferente do vlog de C, porque eu quero mostrar um pouco mais esse lado tipo, de alguém que tá chegando no momento de, ok, escreve o TCC e é isso. Não tem muito além, sabe? De também tá tendo esse contato agora com a pós. Tô tendo contato? Não, mas eu leio os editais, acho que já é um contato. Eu espero que esse vídeo seja proveitoso. Eu nem fiz ainda o resto do vídeo, mas eu espero que a gente possa criar um espaço confortável pra falar sobre isso. Independente da área que você for, faz com um comentário aqui nos comentários. Acho que tá meio, né? Deixe seu comentário aí já no início do vídeo. Nem sei se é mais início do vídeo, né? Pra dar mais metade. E vamos se ajudar, porque acaba que também a vida acadêmica é muito solitária. Então, o mestrado mesmo, a iniciação científica, eu ia falar, a própria iniciação científica, ela é bem solitária. Então, é você, teu orientador ali às vezes, mas vai dar tudo certo, confia em mim. Bom dia, agora é a segunda parte do vídeo, que eu vou falar um pouco mais sobre o TCC em si. Eu quero muito esse diário de TCC dessa forma, porque quando chegar de fato a entrega do TCC, que é pra ser daqui a 2 semestres, mas como eu tô com a minha faculdade toda atrasada, no caso, por conta da pandemia ainda, de calendário e tal, ela vai ficar aqui, gente. Não tem muito o que fazer, a casa dela e aí eu tô de visita. Enfim. E como a gente tá com esse atraso, pode ser que até o final do ano eu entregue meu TCC. Então, eu tenho 1 ano, que era pra ser 1 ano e meio, mas se tornou 1 ano, pra entregar. E aí eu não sei como vai ser e tal. Por isso eu acho importante esse diário pra gente, eu também poder olhar pra trás e ver o que eu achava que eu ia fazer. Enfim, eu acho que talvez eu vá continuar nessa área mesmo. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer um TCC sobre ditadura. E eu, assim, eu gostava bastante de estudar essas temáticas voltadas pra ditadura brasileira. E aí no segundo semestre eu fiz uma disciplina de África. Eu adiantei, assim, 4 semestres, se eu não me engano, a disciplina de África em sexto. E o meu orientador, que, enfim, hoje, na época ele era meu professor, daí agora ele é meu orientador oficial. Ele aborda bastante literatura, porque é a temática que ele estuda. E eu sempre gostei bastante de ler. Acho que vocês podem perceber. Uma coisa que fez parte da minha vida, mas não achava que era um objeto de estudo pra história. Mas quando a gente fala de objetos de estudo na história, a gente sempre imagina mapa, documento e coisas relacionadas a isso. E aí eu entrei na faculdade e eu me deparei com um universo de fontes. Eu precisaria escolher uma fonte para o meu TCC, o que é trabalhar para o meu TCC. E nessa disciplina de África eu descobri que tinha como estar literatura. E desde então eu tenho feito alguns trabalhos, vários trabalhos que eu fiz da faculdade foi voltado à literatura. Então eu fiz na disciplina de Teoria e Metodologia da História, eu fiz um trabalho sobre o Fernando Pessoa e o livro Mensagem, porque enfim ele faz alguns poemas do livro são sobre Portugal e da narrativa dele de Portugal, e aí eu fiz, enfim, uma interpretação sobre. Também fiz trabalhos do estágio em que eu falei sobre as temáticas de guerra civil na Nigéria, não, em Ruanda, e foi super legal. Levei literatura, levei a escola de Kassonga, foi super legal.
E aí eu vinha trabalhando literatura, só que quando chegou em setembro do ano passado, até o momento eu queria fazer o meu TCC sobre Meio Só Amarelo da Chimamanda. Eu tava assim, nisso. Quando chegou em agosto, setembro do ano passado, eu entrei numa iniciação científica com esse meu orientador. E aí eu descobri um novo leque. Eu já tinha um pouco de, enfim, noção do que era literatura africana PALOPS, que são os países africanos com a língua oficial, a língua portuguesa. Então, eu tava lembrando da sigla. E aí eu fui descobrindo, mas principalmente a Paulina Chiziane. Eu fiquei, assim, apaixonada. Eu tinha lido o Niket, mas eu li, tipo, meio por cima, assim. Eu li, mas sabe quando você é meio ansioso porque eu tomei spoiler? E aí eu fiquei muito ansiosa com esse spoiler. E fiquei relacionado à poligamia e tal, daí eu li meio por cima. Aí agora eu tô lendo... Na verdade, eu tô lendo o Niket. Tô lendo o Niket e já li o Balada de Amor ao Vento. Niket da Paulina e o Balada de Amor ao Vento. Mas o Balada de Amor ao Vento, ele me pegou... O Niket também, mas o Balada de Amor ao Vento me pegou, assim, de uma forma bem diferente, assim. Eu não esperava que eu fosse ter um contato tão grande com a escrita da Paulina, até porque o Balada de Amor ao Vento, ele é mais poético, a escrita dele. E ele é o primeiro livro da Paulina Chiziane, o primeiro romance escrito por uma mulher em Moçambique, e isso é muito forte, né? Então, enfim, eu me apaixonei bastante no livro. E algumas temáticas que ela também trabalha no Balada de Amor ao Vento e no Niket me interessaram bastante. E aí que eu conversei um pouco com o meu orientador, comecei a rascunhar. E a minha iniciação científica, ela é sobre questões de gênero, política e cultura, se não me engano, nas literaturas da Paulina Chiziane. Mas eu tô pensando em funilar um pouco mais e falar, sei lá, sobre casamento. Os dois livros dele trazem uma perspectiva sobre casamento. Então, não é só questão de casamento, mas é também a questão do lobolo, por exemplo, que daí também é uma troca que acontece entre as famílias. Mas eu nunca estudei sobre isso, então tem uma coisa que eu conversei com o meu orientador que eu falei, ó, isso aqui eu não tenho ideia. E aí ele já criou um passa no drive pra mim, eu comentei, mas enfim. O meu TCC, ele funciona da seguinte maneira, são 3 disciplinas de TCC, lá acontece o 6º, 7º e 8º período, e no 8º período você entrega teu TCC, né? Então, ao invés de a gente ter uma monografia, a gente tem um artigo, porque nós somos licenciatura. A licenciatura tem um estágio, o estágio ele é bem denso. E aí, por conta disso, os professores preferiram não ter monografia e sim um artigo. Mas também não anula o fato que a gente tem que fazer. E se eu não me engano é de 18 a 25 páginas, algo assim. Mas não tem modelo, então fica um pouco complicado. Mas aqui é o básico que a gente já conhece de ABNT. Não foge muito disso. O que eu tenho pensado no momento é em... Tipo, como esses dois livros falam da mesma... Tipo, de uma forma diferente da mesma coisa. Não da mesma coisa, mas assim, como eles se conectam. Então, por exemplo, tem trechos no Niket que a Rami, acho que é assim, Rami, não falo, enfim, a personagem, ela vai numa feiticeira, se eu não me engano, uma curandeira. E aí, só que essa mulher, ela é do norte e a Rami é do sul. E em Moçambique tem essas questões relacionadas ao colonialismo, ao processo de descolonização e também ao processo de independência que eles tiveram. E essas questões, assim, regionais, essas questões políticas, fazem muita diferença na forma como a mulher é tratada. E aqui ela fala bastante dessas diferenças, e aqui ela mostra as diferenças do caso de como uma mulher é tratada no norte, no sul. Eu não sei se eles estão localizados temporalmente na mesma época, mas a Paulina, ela não usa muita data, então assim, acho que o único momento que ela cita a data no Balada de Amor ao Vento é quando ela fala que teve uma... Eles passaram 15 anos juntos, só. E aí a gente não tem ideia quantos anos que a personagem tem, como que funciona. A única referência que ela usa em alguns momentos do livro são, tipo, marcos históricos, históricos, sim, vocês entenderam, né? Marcos da vida de uma mulher. Então, a primeira menstruação, a primeira vez que ela, enfim, perde a virgindade. A primeira vez não, né? Quando ela perde a virgindade. E esses marcos, mas ela não coloca uma data. Então, a gente fica um pouco sem entender se ela tá com 13 ou se ela tá com 20. E aí você fica... Não que isso, enfim, faça, assim, uma diferença, mas pra nós, pra ela não faz. Então, isso também reflete um pouco da cultura dela. E no momento eu tenho
enfim, tentado fazer uma conexão deles, voltado um pouco pra essa figura da mulher no casamento. Aí agora eu vou fazer o quê? E ler. E eu vou falar pra vocês, é muito legal. Ter que, nossa, o que você faz? Tô lendo pro meu TCC. Pessoal, você tá lendo um livro que você já leu? E nossa, é um romance, você tá lendo romance? Sim, eu pesquiso romance. Meu coração sente de alegria. Porque eu uso de justificativa pra ficar lendo. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Esse foi o primeiro diário de TCC. Esse talvez vai ser mais frequente que o da iniciação científica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre TCC ou algo assim que eu puder auxiliar, deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal. Isso, até o próximo diário de TCC. Eu espero que até lá eu tenha adiantado um pouco as coisas, porque tá complicado. Até!